Fala galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professora Lu aqui, trazendo mais uma aula de matemática aí. E pessoal, seguinte, na aula de hoje, a aula vai ser, a maior parte dela vai ser dedicada para juros e porcentagem, né? Que é um dos assuntos aí de matemática financeira que a gente tem. Mas antes da gente começar essa teoria de juros e porcentagem, eu queria resolver com vocês aí um exercício de regra de 3 composta, tá bom? Vou colocar aqui, ó, regra de 3 composta. Como eu disse, esse aqui é um assunto muito importante pra gente, né? Porque a prova da Epicar gosta bastante desse tipo de questão. E eu vou estar resolvendo com vocês a questão da FUVEST do Antônio e do Severino, tá? Eu não sei se vocês já chegaram a dar uma olhadinha na lista 24. A lista 24, ela é uma lista aí que tá para ser entregue dia 20 de maio, né? Então, ela é a tarefa para o dia 20 de maio. Só que na aula de hoje, eu quero trazer, então, um exercício dessa lista, né? Que eu vou trazer a resolução justamente para dar uma iluminada para vocês conseguirem fechar essa lista aí. Porque a ideia que esse exercício tem, né? Ela pode ser aplicada em outros exercícios. E esse exercício, ele é justamente assim, como que um exercício de regra de 3 pode ficar complicado? É esse exercício 12, tá? Esse exercício 12, ele é muito bom, porque se você entender ele, dificilmente você vai errar exercício de regra de 3 composta, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a gente vai começar a resolver nesse exercício 12, tá? Ele é tarefa aí para quarta-feira aí dessa semana, dia 20, tá? Só que eu vou estar resolvendo ele aqui justamente para ajudar vocês a conseguirem fazer o restante da tarefa, tá? Porque eu acho que esse exercício não é um exercício muito simples para você deduzir do zero. Então, eu tô trazendo aqui a ideia dele justamente para vocês conseguirem deduzir os outros. Então, vamos lá, ó. O exercício, ele fala assim, eu vou resolver dos dois métodos, tá? Eu vou resolver ele por análise e depois eu vou resolver ele pelo macaco, ó. Mas vamos lá. Ele fala assim, né? Antônio constrói 20 cadeiras em 3 dias com 4 horas de trabalho por dia. Vixe, já começou jogando um monte de informação. Então, vamos começar aqui montando uma tabela com as grandezas, né? A gente vai colocar aqui C para cadeira, D para os dias e H para as horas. E aí a gente tem o Antônio aqui e aqui a gente tem o Severino, né? Então vamos preencher com as informações aqui, ó. O Antônio, então, ele constrói 20 cadeiras trabalhando 3 dias, 4 horas por dia, enquanto que o Severino constrói 15 cadeiras do mesmo tipo, né? Com 8 dias e 2 horas por dia. Então, estão aqui nossas grandezas, né? Cadeiras construídas, que vão representar aí o nosso produto, né? O produto que o pessoal está fazendo aqui, né? Dias e horas. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui que a gente tem que ressaltar desse exercício, ó. O Antônio, ele constrói cadeira numa velocidade, né, diferente do Severino. Então, tipo assim, se a gente for comparar, assim, mesmo dia e hora, eles não vão construir a mesma quantidade de cadeiras, não é? Se eles trabalharem, tipo assim, a mesma quantidade de dias e a mesma quantidade de horas, você vai ter aí, então, que eles vão construir uma quantidade de cadeiras diferentes. Então, esse aqui, ele é um exemplo, ó, em que os Ks vão ser diferentes. Porque o K, pessoal, ele está associado justamente aí com a velocidade, né, com que o produto é fabricado. Então, se você tivesse um exercício aí de máquinas, por exemplo, máquinas iguais,
elas produzem produto de maneira igual, né? Então, elas possuiriam aí o mesmo K. E a partir do momento que você tem máquinas diferentes, no caso aqui a gente tem pessoas diferentes, então a gente estaria trabalhando aí com 2Ks, tá bom? Então tá, ó. Então, antes de mais nada, né, vamos identificar as nossas grandezas aqui, ó. Cadeira, dia, hora, né? E começando aqui pelo método de análise aqui, ó. Vamos ver então como é que essas grandezas aqui, elas estão relacionadas, né? Pô, falei, não falei que o exercício quer, né? O exercício quer, ó, os dois trabalhando juntos, né? Então, vou colocar aqui, ó, Antônio mais Severino. Os dois trabalhando juntos, num ritmo de 6 horas por dia, produzirão 250 cadeiras em quantos dias? Então, nosso X está aqui nos dias, ó, nas horas por dia. Não, na verdade eu confundi, ó. Aqui é 6 e aqui é X. Tá? Então, a gente quer saber em quantos dias os dois juntos, trabalhando 6 horas por dia, vão conseguir aí produzir 250 cadeiras, tá bom? Então, o nosso X aqui, pessoal, ó, ele é aí do dia, né? E aí, então, a gente pode tentar aqui montar uma expressão para essas três grandezas, tudo bem? Ó, seguinte, pessoal. Vocês poderiam montar a expressão, né, igual eu disse lá, né, colocando D é igual a 1K vezes e comparar então a grandeza dia com as outras grandezas, né? Então vamos lá, ó. Se a gente, vamos comparar aqui dias com cadeiras, né? Então, se a gente aumentar a quantidade de dias aí, mantendo o mesmo número de horas trabalhadas por dia, a tendência aí é que as cadeiras aumentem, né, a quantidade de cadeira produzida. Então, quanto mais dias, mais cadeiras. E quanto mais dias, para produzir o mesmo número de cadeiras, menos horas por dia a gente vai precisar, né? Então, daqui a gente conclui, ó, que o C ele é diretamente proporcional ao D, enquanto que o H é inversamente proporcional ao D. Então, como é que a gente vai escrever isso? Ó, o D ele é igual a uma constante vezes C, ó, diretamente proporcional, dividido por H, inversamente proporcional, tá? Então, a gente conseguiu aqui montar a nossa expressão, tudo bem? Só, pessoal, que lembra que o Antônio ele tem uma constante diferente do Severino, tá bom? Então, o Antônio ele vai ter aqui um Ka e o Severino aqui ele vai ter um Ks, tá bom? E os dois juntos, eles vão ter uma constante aí que a gente pode chamar, por exemplo, de Kt, né? Que seria aí um K total. Então, vamos entender aqui, ó. O Antônio, ele constrói cadeira numa velocidade aí. O Severino constrói em outra velocidade. E o Antônio e o Severino, eles constroem juntos aí em outra velocidade, tá bom? Então, essa seria a primeira parte do exercício, né? Você identificar que cada um deles aí constrói cadeiras em uma determinada velocidade, tá? Que está relacionado aí com esse K. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, ó? A gente descobriu aqui que o D, ele é igual, então, a um KC sobre H. Então, a gente vai jogar aqui, primeiramente, as informações do Antônio nisso aqui, né? Então, vamos lá, ó. Antônio. Então, D é igual a Ka vezes C sobre H. Então, se a gente jogar as informações do Antônio, ó, a gente tem que 3 é igual a Ka vezes o C, que é 20, dividido por H, que é 4. E aí, então, você consegue determinar a constante do Antônio, né? Ó, passando esse 4 para lá, multiplicando, e o 20 dividindo, você tem aqui que o seu Ka vale
12 sobre 20. Aí você vai guardar essa informação, tá bom? Então você já sabe aqui, ó, como é que o Antônio produz, né? Essa daqui que é a constante que você coloca aqui pro Antônio, e aí você consegue achar qualquer outro valor que você precisar, porque você já tem a constante dele, tá? Vamos fazer a mesma coisa pro Severino, ó. Severino. Então, a gente vai jogar aqui que D é igual a um KS vezes C sobre H. E aí aqui você vai descobrir, então, a constante do Severino, que vai ser, ó, 16 sobre 15. Guarda aí essa informação. Show? Agora, pessoal, a gente precisa dar um jeito aí de juntar essas informações nessa linha aqui, ó, do Antônio e do Severino, tá bom? Aí, muita atenção aqui no raciocínio que eu vou estar apresentando, ó. Os dois juntos, eles vão produzir 250 cadeiras, pessoal, que eu vou chamar então de CT, que é a cadeira total, ó, que os dois juntos vão produzir. Daí, qual que é a principal coisa que eu quero que vocês entendam aqui para aplicar em outros exercícios do tipo, né? Vocês vão observar aqui, ó, dessas grandezas aqui, qual grandeza aqui que seria o produto, ó? É a cadeira, não é? A cadeira é o produto. Então, o que a gente precisa escrever, ó, é o seguinte, que a quantidade de cadeiras aqui, ó, que no caso é 250, que os dois juntos vão produzir em 6 horas e X dias, vai ser a quantidade de cadeiras que o Antônio vai produzir em 6 horas e X dias, somado com a quantidade de cadeiras que o Severino vai produzir em 6 horas e X dias. Tá bom? Então, ó, esse 250 aqui, parte desses 250 quem vai construir é o Antônio, né? Nesse período aqui. E a outra parte quem vai construir é o Severino. Beleza? Então, a gente sabe aqui que a quantidade de cadeiras total é 250. E aí, então, a gente precisa descobrir quem que é o CA, né? E quem que é o CS. Tá? Se não ficou muito claro isso aqui, pessoal, ó, olha só o que a gente está fazendo, né? Vamos montar aqui outra tabela, né? Ó. Então eu sei que os dois juntos, ó, eles vão produzir 250 cadeiras em X dias e 6 horas, né? Aí eu quero saber, ó, quantas cadeiras que o Antônio vai produzir em X dias e 6 horas? Ele vai produzir CA. E quantas cadeiras que o Severino vai produzir em X dias e 6 horas? Ele vai produzir CS. E as quantidades de cadeiras que o Antônio produz, somado com a quantidade de cadeira que o Severino produz, vai dar o 250, tá bom? Então, isso aqui que eu escrevi aqui, ó, é isso aqui, beleza? Então, a gente vai escrever aqui que 250 é CA mais CS. Só que o CA, a gente consegue calcular com essa fórmula, né? Então vamos ver aqui, ó. Quem que é o nosso CA? Bom, D é igual a KA vezes C sobre H. Então a gente vai trocar aqui o D por X. X vai ser igual a KA, que a gente já tem, né? Que é 12 sobre 20. Vezes o C, que seria o nosso CA, dividido por H, que seria 6. Então aqui, ó, você conseguiu encontrar CA em função de X, né? O seu CA aqui, ele vai ser, ó, passando isso aqui, dá para simplificar aqui, né, ó, o 12 com 6 sobra 2, e aí 2 com 20 sobra 10 embaixo, ó. Então CA é 10x. Beleza? 10x. E
o CS, ó, vamos aplicar a mesma fórmula, só que agora para o Severino, né? Então, D, que é X, vai ser igual ao KS, que é 16 sobre 15, vezes as cadeiras que o Severino vai produzir, que é CS, dividido por H, que é 6, tá? E aí, você vai ter aqui, ó, que CS é igual a, ó, 15 vezes 6 vai dar 90, dividido por 16. 90x dividido por 16, né? Ó, porque eu tô passando esse 90 para lá multiplicando. Então, o meu CS, ele vai ser 45 sobre 8, né? 45x sobre 8. Beleza. Então, pessoal, ó, 250 é igual a CA mais CS. Então, quantas cadeiras que o Antônio vai produzir? Ele vai produzir 10x. Então, esse x aqui vai ser o número de dias, né? Se ele trabalhar um dia, 10 cadeiras vai ser o Antônio, né? Se ele trabalhar 5 dias, o Antônio vai produzir 50 cadeiras, e assim por diante. Com 6 horas por dia de trabalho, claro. E o CS aqui, ó, vai ser 45x sobre 8. Tá? E agora a gente precisa resolver isso aí para então justamente estar encontrando aí o valor desse x, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, igualando meus denominadores, né? Vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 8 e aqui em cima e embaixo por 8. Pra gente simplificar o denominador. E aí 8 vezes 250 vai ser 4 vezes 500, vai ser 2.000, é igual a 80x mais 45x, tá? Então, 2.000 aqui, ó, vai ser igual a 125x. Então, eu vou achar aqui que o x é 2.000 sobre 125, ou seja, o x é igual a 16 dias. Beleza? E tá resolvido o problema. Então, pessoal, ó, recapitulando aí o que a gente fez, né? Como são pessoas diferentes, eles vão produzir cadeiras com velocidades diferentes, né? Que estão associadas aí às constantes de produção de cada um. Então, você monta a formulinha que relaciona como suas grandezas estão ligadas, né? Monta a formulinha. E aí, como você tem C, D e H do Antônio, você descobre o K do Antônio. E a mesma coisa para o Severino. E depois, a forma como você vai juntar as informações é através do produto. Ó. O produto final vai ser a soma do produto que o Severino produz e somado com o produto que o Antônio produz, né? Tá? Então, essa daí que é a ideia do exercício, tá? O exercício não é fácil, exercício da FUVEST aí, mas a ideia dele é muito boa, tá? E as questões da EPICAR seguem essa ideia aí, algumas, tá? E agora eu preciso resolver ele do outro jeito, né? Vou resolver ele aí pelo macaco, né? Vamos lá então, ó. Ó, pessoal, para resolver pelo outro método, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Antônio, Severino, CDH. Só copiando aqui. Aí a gente tem os dois juntos, né? 250, x e 6. Então, pessoal, para a gente resolver isso aqui pelo método do macaco, a gente vai ter que dividir essa regra de 3 em duas, né? Basicamente, ó, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que
que aqui, ó. Tá? Você quer saber, então, quantas cadeiras, né, que eu vou chamar aqui de CA, o Antônio vai produzir com essas condições, x e 6. É a mesma coisa para o Severino. Ó, x e 6. Beleza? Então, ó, como essas duas linhas aqui, elas estão relacionadas com o Antônio, ó, essa linha e essa, ó, elas possuem a mesma constante, né? Porque isso você está falando sobre a produção do Antônio. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, é duas regras de 3, né? A primeira regra de 3 a gente vai fazendo isso aqui, ó. 23 é pro Antônio, essa, né? CA, X e 6. Então, a gente quer descobrir aqui quanto que vale esse CA, né? Então, ó, o nosso X aqui, ele é a incógnita, né? Então, a gente vai botar uma setinha aqui para qualquer lado, né? Para cima ou para baixo. E comparar aí as grandezas, então, com a grandeza da incógnita, né? No caso aqui é dias. Então, quanto mais dias, ó, mais cadeiras serão produzidas para o mesmo número de horas, né? E quanto mais dias, menos horas serão necessárias para o mesmo número de cadeiras, né? Menos horas por dia trabalhadas. Então, essa daqui que é a relação que as três grandezas têm, que a gente já sabia aí do método 1, né? A gente já fez isso aí, né? Então, o que a gente vai escrever agora? Ó? A gente vai escrever que 3 sobre x é igual a, aí 20 sobre CA, né? Vezes 6 quartos. Então, essa daqui, eu não... Só lembrando aí o método do macaco, né? A gente pega a coluna da incógnita e coloca ela igual, né? E aí, se a setinha tá pro mesmo sentido, ó, você coloca a razão na normal, ó, 20 sobre CA. Agora, se a setinha tá invertida, aqui essa setinha tá no mesmo sentido, né? Se a setinha tá invertida, ó, você vai trocar aqui a sua razão. Aí não vai ser 4 sextos, vai ser 6 quartos, tá bom? Então aqui você já conseguiu encontrar uma relação pro CA, né? Se você pegar esse 3 e passar dividindo e o x multiplicando, você tem aqui que o seu CA, ele vale 20 vezes 6 sobre 3 vezes 4. Então, quanto que vale o seu CA? Seu CA aqui, ele vai valer 120 sobre 12, né? Ele vai valer 10. 10x. Faltou o x aqui. Tá? Então, aqui, ó, é 10x. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pro Severino, né? Então, vamos montar a tabela do Severino aqui. 15, 8, 2, CS, X e 6, né? Aí, a relação que as grandezas têm não muda, né? Do Severino para o Antônio. Então, a gente vai falar assim que 8 sobre X... Ó, vou fazer aqui, pessoal. 8 sobre X é igual a 15 sobre CS vezes 6 sobre 2. E aqui você tira que o seu CS, ele vale... Ó, 15 vezes 6, 90, dividido por 16, x. Então, seu CS vale 45x sobre 8, né? Então, esse CS aqui, ó, ele vale 45x sobre 8. E 250 é igual a 10x mais 45x sobre 8, tá bom? Então, você vai acabar chegando aí na mesma coisa, ó. Deixa eu ver onde que eu fiz essa conta. Aqui, ó. Você achou que o seu CA é 10x e que o seu CS é 45x sobre 8 da mesma forma, tá? E aí você vai encontrar aqui, então, que o seu x é 16. X é 16, ó. Isso significa, pessoal... Ó, se a gente jogar 16 aí...
Ó, isso significa que o Antônio, em 6 dias, não, em 6 horas por dia, durante 16 dias, o Antônio ele vai produzir 160 cadeiras, ó, estão vendo? Se você jogar o seu X aqui, ó, né? Então, essas duas aqui, ó, essas duas linhas, elas estão relacionadas pela constante do Antônio. Porque é o Antônio que produz essa quantidade de cadeira aqui com esses dias, tá bom? E o Severino, ó, em 8 dias, 2 horas por dia, ele produz 15 cadeiras, né? E em 6 horas por dia, durante 16 dias, ó, se você jogar 16 aqui, vai dar 90, né? Então, essas duas linhas aqui, ó, são controladas aí pelo KS. E daí, então, em 16 dias, 6 horas por dia, o Antônio e o Severino, ó, vão produzir 160 mais 90, né? Eles vão produzir, então, 250 cadeiras, tá? Então, por isso que a nossa resposta é 16, beleza? Ó. Bom, vê se ficou claro aí, né? Eu tentei não enrolar muito nesse exercício, mas acabou indo quase meia hora de resolução, né? O tempo passa rápido, mas, galera, a ideia é essa, tá? A ideia, quando vocês verem aí um exercício que fala aí de duas pessoas diferentes ou duas máquinas diferentes, é um exercício que você vai ter duas constantes, tá bom? Nesse caso aqui a gente tinha a constante do Antônio e a constante do Severino. Então, como é que você sai dessa enrascada de duas constantes? Você vai pelo produto, tá bom? As cadeiras que os dois produzem juntos, né? Essas 250 aqui, parte delas tem que vir do Antônio e a outra parte tem que vir do Severino. E é aí que você consegue separar o seu problema. Aí, o que vem do Antônio, você trabalha em cima da constante do Antônio, e o que vem do Severino, você trabalha em cima da constante do Severino. Fechou? Essa é a ideia, então. Aí, tem alguns outros exercícios que usam essa mesma ideia, né? Por exemplo, o exercício 11, acho que usa isso aí. Porque ele fala assim, ó, 2 operários fazem junto um trabalho de 12 dias, né? Então, 2 operários, aí você tem que analisar aí se você vai ter uma constante só, ou se você vai ter constante duas, ou se você vai ter duas constantes, né? Porque justamente aí, se eles tiverem o mesmo tempo para trabalhar, não vai ser o mesmo trabalho que eles vão fazer, né? Um vai fazer mais que o outro aí, beleza? E assim por diante, tá, galera? Então eu queria estar passando essa visão aí de regra de três, que é uma visão mais de aprofundamento em cima desse assunto, tá? Tem que saber fazer uma questão dessa, porque na Epicar não vai cair mais fácil que isso, tá bom? Então, a ideia tá passada aí, tá? Aí resta praticar, tirar dúvida, pra tá craque com isso aí, porque isso cai, tá, galera? Bom, então, era isso que eu tinha pra falar, tá? Finalzinho aí de regra de três composta. E na próxima parte da videoaula, a gente vai estar falando então de juros e porcentagem, beleza?